Olá, meu nome é Gustavo Henrique, eu sou graduando em História pela Universidade Estadual de Londrina e o tema da minha pesquisa são as representações do regime militar brasileiro nas eleições de 2018. É indiscutível o papel da mídia na preparação do golpe que se desfechou em 1964 e agora com as eleições presidenciáveis de 2018, foi um tema que voltou a ser debatido, talvez pela ascensão de um candidato militar. É daí que surgiu o mote, o cerne da questão para esta pesquisa. Qual é o papel da mídia na construção de uma representação imagética referente ao regime militar? Como metodologia, eu selecionei dois periódicos, a Veja e a Folha de São Paulo, que são periódicos até hoje de grande circulação. Eu submeti os editoriais desses periódicos a uma análise própria do historiador, ou seja, destacando a natureza, a periodização, hierarquia das ideias, conjuntura histórica. Eu me baseei bastante nos escritos da história do tempo presente. Como objetivos, eu tentei primeiro entender, compreender, elucidar o papel da empresa na construção de uma representação sobre o regime militar. Como, quando, onde, por quê e como se deu essa construção memorialística, essa representação memorialística. Falando um pouquinho sobre a revista Veja, ela é idealizada por Roberto Civita. Tem sua primeira publicação em 11 de setembro de 1968 e ela é intentada como uma revista de forte inclinação política. Tanto que a sua primeira publicação traz nas manchetes um símbolo comunista, falando do embate no mundo comunista. Já em sua edição de número 5, ela estampa na capa a imagem do presidente Costa e Silva sozinho no Congresso. É claro que essa edição não foi bem recebida pelo governo e acabou por ser recolhida. Por muitas vezes a Veja acaba por ser censurada. Agora, falando um pouco da Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo nasce efetivamente da fusão de outros três periódicos. O primeiro destes periódicos é o Folha da Noite, que surge efetivamente em 19 de fevereiro de 1921. A Folha se propõe a fazer oposição ao jornal já existente na época, ao Estado de São Paulo. Ou seja, seria um jornal que representaria as classes rurais mais baixas. A Folha ela exerce uma posição crítica em relação à ditadura varguista. Por outro lado, ela apoia a derrubada de João Goulart. E já durante o regime militar, ela é acusada por integrantes da ALN de colaborar com a ditadura. Eu acho que é muito importante destacar que dentro de todos esses editoriais analisados, não foi encontrado nada exaltando a ditadura. Falando especificamente dos editoriais da Veja, quando o regime militar ele é evocado sempre como uma ameaça à democracia vigente. Ou seja, a Veja se utiliza de todo o seu aparato semântico, as suas estatísticas, os seus gráficos, suas entrevistas com especialistas para desaprovar a ditadura militar. Colocar a ditadura militar como um tempo de cerceamento de liberdades, uma fase negativa, não uma fase benéfica para o povo brasileiro. Isso fica bem explícito na edição de número 2601 da revista, que traz estampado na sua capa ditadura com eleição. Os ideais que a Veja defende, eles são capitalistas. Já falando um pouquinho da Folha de São Paulo, verifica-se um aumento muito grande de julho a outubro de 2018 em notícias que se referiam à ditadura militar ou se referiam a termos que aparecem muito na ditadura militar, como tortura, censura, regime militar, ditadura. Embora os editoriais na Folha de São Paulo sejam menos coesos em relação à sua opinião política, eles aparecem da mesma forma criticando a ditadura militar, colocando a ditadura militar como algo a ser evitado, ou seja, sempre aproximando a ditadura militar do tempo presente, algo que acontece muito na Folha também. Para concluir, fica muito claro que as representações memorialísticas do regime militar durante 2018, pelo menos pela Folha de São Paulo e pela Veja, são representações com um caráter negativo, ou seja, são representações que demonstram o cerceamento de direitos, a privação das liberdades presentes na ditadura militar. Embora esses dois periódicos escolhidos sejam periódicos de grande circulação nacional, atualmente se faz necessário estudar também as ditas redes sociais para compreender melhor o fenômeno como um todo de representação memorialística, principalmente nas eleições de 2018. Até.